Você já sentiu que não consegue empreender porque não tem o dinheiro, o apoio e os recursos que precisa? Eu também. E já estive assim, olhando para os meus sonhos e achando impossível recomeçar. Mas eu descobri que uma decisão com coragem e fé pode abrir portas que você nem imagina. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Eu me chamo Isabel Câmara, empreendo há mais de 10 anos. Hoje eu direciono também mulheres a estruturarem os seus projetos, avançarem em sua vida, tudo isso através do poder da decisão. Hoje eu quero compartilhar com você dois tópicos importantíssimos para que você entenda que as dificuldades, elas não são um ponto final. Muito pelo contrário, é exatamente as dificuldades que vão potencializar o seu resultado e dar um marco especial na sua história. O primeiro tópico que eu quero compartilhar com você é um tópico que me ajudou muito, que me levantou, inclusive me fez entender porque ainda na infância eu fui marcadas por histórias que nem eu mesmo entendi que queria suportar. Exatamente isso. Eu não sei se você, como eu, já parou para pensar na sua fase infantil, mas quando adulto, eu me peguei muitas vezes pensando na minha fase infantil e me perguntando: meu Deus, eu era uma criança indefesa e passei por tantas coisas. O que eu não conseguia entender é que, na verdade, eu não fui injustiçada, ou melhor, isso não aconteceu comigo por acaso. Eu entendi na íntegra o que uma frase que me marca muito, ela diz o seguinte, que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu comecei a entender que até mesmo na fase infantil, as minhas maiores cicatrizes, elas foram geradas ali, mas eu não fui injustiçada, não fui abandonada e nem tampouco estava sozinha. Era simplesmente para que o meu propósito ele fosse fortalecido e a minha história ela começasse a ser construída e ser moldada para que hoje eu pudesse ser quem eu sou. O primeiro tópico que eu quero compartilhar com você é o seguinte: como a rejeição inicial e a falta de apoio podem se tornar um combustível para construir algo sólido. Inclusive, eu quero te convidar para você fazer parte da minha comunidade Mulheres que Desbravam, para que você continue crescendo, aprendendo e entendendo como é que você vai aplicar as coisas que você ouve aqui no meu canal do YouTube. O link está aqui no vídeo, na descrição desse vídeo. Basta você clicar e nós estaremos juntas lá na minha comunidade. Esse tópico que eu estou compartilhando com vocês é um tópico muito importante, porque no início da construção de um negócio, várias demandas emocionais elas aparecem. Eu já tive amigas, pessoas próximas, que já me consultaram em dizer: Isabel, eu tenho um dinheiro para investir, mas eu tenho medo de falhar. Eu tenho dinheiro para investir, mas eu tenho medo de ser rejeitada, do meu produto, do meu projeto não ir para frente. Eu tenho medo das pessoas que eu vou colocar perto de mim se não der certo. Eu tenho medo de confiar, eu tenho medo de montar a equipe. E eu, particularmente, na minha história, no meu conhecimento, na minha experiência, o meu negócio ele não começou com um dinheiro fixo, um dinheiro bom, para que eu tivesse a oportunidade de investir e ficar no prazo de 6 a 7 meses só entendendo que era investimento. Não. A minha história, ela começou o seguinte: eu comecei a investir no meu negócio, eu tinha R$ 3.000. Era um dinheiro de uma moto que eu tinha vendido para me mudar a minha geografia. E aqueles R$ 3.000 era o único dinheiro que eu tinha para dar de entrada e começar o meu negócio. Então, a conta foi lógica. R$ 400 eu aluguei a loja, R$ 500 aproximadamente eu investi no que eu precisava e na cara e na coragem eu comprei algumas coisas que durou ali R$ 1.200 e comecei a vender. Então eu entendi que o fator propulsor do meu negócio crescer era vendas. E na minha vida eu precisei alinhar algumas coisas que não estavam relacionadas a dinheiro, mas o investimento era muito maior, apesar de no momento eu não ter esse entendimento, que era exatamente o processo de rejeição. Porque a rejeição, ela desestabiliza qualquer líder que não tem um entendimento sobre a sua identidade clara. Por que eu estou começando esse negócio? Para
que eu estou começando esse negócio? O que é que eu perco aqui nesse projeto inicialmente? E o que é que eu estou ganhando nesse negócio? Esse entendimento de percas e ganhos que todo projeto tem precisa estar claro no início dessa caminhada. Porque se você não tem um desafio claro e não entende o que pode acontecer de positivo ou negativo, você não vai conseguir controlar sua estrutura emocional para suportar. Então, todo projeto você precisa ter claro quanto você perde e quanto você ganha. Imagine mais ou menos o seguinte: eu estou indo numa rua única, numa reta. Determinado momento o GPS pede para que eu vire à direita. O GPS, ele tem uma tecnologia que ele consegue medir exatamente se quando você virar à direita, que ainda não está nos seus olhos, você vai estar enfrentando um engarrafamento ou não. Isso que eu estou te ensinando aqui é tão valioso que ele serve como GPS na sua vida. Nós nunca teremos garantia real do que vai acontecer. As nossas decisões, elas precisam ser com base no planejamento. Nessa época do meu negócio, quando eu comecei, assim como toda empreendedora, ela não está preocupada com planejamento de percas e ganhos. Ela só sabe que ela tem um projeto, que ela tem aquilo para fazer e que ela quer que dê muito certo. E muitas vezes ela se depara com surpresas que não são tão positivas assim. E o que é que acontece nisso? Frustração, sensação de rejeição ou a própria rejeição. E muitas vezes o medo é o fator predominante. O que eu quero te alertar é que você estrategicamente mude a sua mentalidade. Você não precisa sentir as dores que eu senti. Você não precisa errar como eu errei. E é exatamente por isso que eu estou te ensinando uma ferramenta básica e simples. Está começando um projeto? Use a ferramenta de percas e ganhos. É simples. Pegou um papel branco, colocou de lado. Eu vou fazer isso, eu quero tomar essa decisão. O que é que eu ganho e o que é que eu perco? Isso vai fazer toda a diferença. Esse segundo tópico mudou a minha vida, mudou a minha história, e é exatamente por isso que eu quero compartilhar com você. É claro que ele não é menos importante do que o primeiro, mas ele é crucial para o seu processo de desenvolvimento. Se você é uma mulher que entende que na sua mente tem o poder de você realmente mudar o seu nível e que você pode fazer e tem condições de fazer o que tem que ser feito, continua aqui comigo nesse vídeo, porque agora o jogo vai começar. O segundo tópico que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: anote, porque ele é importante e vai fazer toda a diferença para você. Claro que se você puder. O poder da decisão de começar pequeno, com o que tem em mãos e confiar no processo. Essa movimentação, ela é tão importante que o poder da decisão, ele faz com que você tenha um entendimento claro de que todo movimento de crescimento, ele é impossível não ter uma palavrinha que nós conhecemos muito, mas queremos ela bem distante, que é o processo. O processo, ele é necessário para o crescimento de qualquer coisa. Se eu vou fazer um bolo, o bolo precisa passar pelo processo. Se eu tenho um estado e quero chegar em um outro estado de vida, eu preciso passar por um processo. Se uma criança, ela nasce sem dente, ela precisa comer e desfrutar daquela comida de maneira mastigável, ela vai iniciar um processo. Por mais que você faça uma comida como mãe, por exemplo, que sou, faça uma comida maravilhosa e acabe de ter um bebê e queira que ele desfrute desse alimento, ele só vai desfrutar se for compatível de acordo com o nível dele. E aí, ele vai entrar o quê? Por um processo de amamentação, comida líquida, comida pastosa, para, enfim, chegar à mastigação. O problema é que nós vivemos hoje em uma geração onde todas as vitrines estão muito estampadas ao nosso olhar. Por exemplo, hoje eu sou empresária e atuo no mercado financeiro. Existe hoje vários perfis de mulheres que atuam no mercado financeiro. Só que aí eu olho uma mulher que é maior do que eu,
eu admiro a história dela, eu vejo como ela se posiciona e automaticamente eu quero aquele posicionamento. Só que aquele posicionamento, ele só vai ser possível na real se eu passar pelo processo. Porque a mentira, ela é algo que ela tem uma recompensa. Eu até posso ter fotos bonitas ou melhores do que a dela. Eu até posso forjar ambientes melhores do que a dela. Só que eu estou te convidando para que você seja transformada através do poder da decisão. E o poder da decisão, a primeira coisa que ele faz é lançar fora toda mentira e todo engano. Sabe por quê? Porque viver uma vida com processos, viver uma vida de verdade, conquistar a sua própria rota, ela te dá uma autoridade que ninguém pode comprar. Ela, ao invés de você ter, você começa a ser. E ser é um processo que você vai conhecendo cada etapa da sua vida. Você vai tirando cada coisa da sua história que não faz sentido. Você vai entendendo por que aquilo está na sua vida e por que aquilo precisa sair. E esse movimento vai estruturando você até o ponto de você, de fato, se tornar uma mulher de garra, determinação, coragem, que vai vencendo os níveis e os desafios através do poder da decisão. E esse entendimento de tudo que hoje é grande e tem durabilidade, um dia foi pequeno, ele é crucial para que você que está começando um projeto agora entenda quais são as fases que você precisa passar e o que cada fase requer de você. Porque muitas vezes a fase de agora requer que você tome uma determinada decisão. E você, pelo fato de já querer estar no que é grande, não entende que por mais besta que essa decisão precise hoje, ela precisa ser tomada hoje, ela precisa ser tomada. E ela precisa ser encarada com naturalidade. Isabel, talvez você está falando de uma forma que eu não estou entendendo. Talvez o que você está trazendo aqui não é algo que está tão claro. Então, eu vou trazer algo que eu vivo, que eu vivi, para que você entenda exatamente como essa demanda acontece. Durante o tempo da minha vida, eu precisei fechar as minhas filiais em estados e eu precisei ficar concentrando a minha operação em um só lugar. Naquele momento, eu precisei entender que eu tinha que treinar o meu time de vendedores, que eram de 7 pessoas. Ali era difícil, para mim era um ato de confronto e era uma decisão muito difícil, porque eu sempre fui acostumada a desenvolver um trabalho sozinha e fazer tudo sozinha. E agora era momento de parar e repartir todo o meu conhecimento. Eu não sabia que futuramente, depois de 5, 6 anos, essas pessoas se tornariam, como hoje são, os meus líderes. Mas hoje elas são. E hoje, através do conhecimento que eu multipliquei, eles conseguem me dar liberdade para que eu, de fato, possa empreender no nível que eu estou. Mas se lá atrás eu não compreendesse que o meu negócio precisava dessa demanda, talvez hoje eu não estava desfrutando do que eu estou desfrutando. Então, eu quero te convidar a você não só entender que o seu negócio precisa passar por um processo, mas você também entender que a decisão que você precisa tomar hoje, ela vai te dar sustentabilidade para que amanhã você possa viver e desfrutar do destino que já está preparado para você. Se você gostou desse vídeo e conhece também uma mulher que precisa se posicionar e entender sobre a sua trajetória, compartilha com ela, porque eu tenho certeza que da mesma maneira que esse entendimento fez a diferença na minha vida, já começou a fazer na sua. Até mais, embora desbravar.